capítulo de número 4, em nome de Jesus. Êxodo, capítulo de número 4, em nome de Jesus. Diz assim: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isto que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe na cauda, e ela se tornou um bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito, e ele o fez. E tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna-te a manter no peito. Ele meteu no peito novamente, e quando tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor nesta noite mais uma vez, pedindo que o Senhor confirme esta palavra no coração dos teus filhos, pedindo que o Senhor confirme esta palavra na alma dos teus filhos, fazendo com que eles entendam que aquilo que o Senhor quer ministrar no coração de cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pode assentar-se em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A história de Moisés é a história que todos nós conhecemos, é a história que todos nós sabemos de cor e salteado, é a história que a Rede Record faz novelas a respeito dele, e tornou-se ainda mais conhecido, se é que é possível uma novela fazer Moisés ser mais conhecido, que ele já é conhecido em todo o mundo por causa das passagens bíblicas, por causa dos filmes que fazem a respeito dele, por causa dos judeus que o têm como praticamente o maior de todos os profetas do Antigo Testamento. Nenhum profeta, por maior que ele fosse no Antigo Testamento, era possível comparar aquilo que foi Moisés. Abraão era conhecido como o pai da fé. Moisés é conhecido como aquele que libertou o povo de Israel, um homem extremamente tímido, que não sabia falar muito bem, contudo a sua timidez era vencida por causa da coragem que habitava dentro do seu peito. A sua timidez era vencida por causa da coragem que ele tinha quando Deus o aparecia e revelava-lhe as coisas celestiais. Meus queridos, imagina que até Moisés, o nome do Senhor nunca havia sido revelado, e até nestas passagens de Êxodo, Deus mesmo diz que Abraão, que Isaque, que Jacó, que os patriarcas seguiam Deus, que eles mesmos não sabiam o nome. Deus se revelou para Abraão dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e me segue para uma terra onde eu ainda vou te mostrar. Só que eles não sabiam o nome deste Deus. Por isso Moisés olhou para aquela sarça que ardia e que não se consumia e perguntou: Senhor, eu vou até Faraó falar a respeito disto que o Senhor está me dizendo, que o povo de Israel tem que caminhar pelo deserto durante 3 dias e lá oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas eu vou dizer ao Faraó isso, eu vou em nome de quem? Daí o Senhor olhou para Moisés e disse: vai em nome do eu sou o que sou. Aleluia. Esta revelação do nome de Deus, entre aspas, do nome de Deus, é a primeira vez que Deus diz, e a partir daí Deus começa a ser conhecido da maneira como nós conhecemos, Yahvé, Jeová, Adonai, Senhor dos exércitos, e todos estes nomes que Deus dá, que nós damos ao próprio Deus.
Deus olhou para Moisés, e Moisés ainda não achando tudo aquilo crível, não achando que aquilo poderia se acreditar. Como que eu vou chegar diante do maior rei que existe na minha época e vou dizer que apareceu eu sou e disse: tira o meu povo daí e leve-me para adorar no deserto? Como é que eu vou dizer isso? Por que que ele vai deixar, Senhor? Então Deus olhou para Moisés, conforme esse texto que nós lemos, disse: o que que você tem na sua mão? Eu tenho um bordão ou um cajado, jogue no chão. Moisés jogou aquele bordão no chão e Deus disse: agora pegue esta cobra pelo rabo. Aquele bordão virou uma cobra e ele disse: pega a cobra pelo rabo. Ele pegou aquela cobra pelo rabo e aquela cobra novamente virou um bordão ou um cajado. Deus olhou para Moisés, porque talvez ele ainda não estava crendo da maneira que era para crer. Deus falou: coloque a mão no seu peito, por dentro do seu casaco. Moisés colocou a mão no seu peito, por dentro do casaco. Quando tirou a sua mão, estava branco como a neve, porque ele tinha pegado lepra. Então Deus olhou para a mão dele e disse: coloca novamente. Moisés colocou novamente aquela mão dentro do seu peito, ou em cima do seu peito. Quando tirou a sua mão, tinha restituído novamente. Deus disse para Moisés: Moisés, estes são os sinais que você vai apresentar para o poderoso Faraó, e se ainda assim ele não crê, pode deixar que eu vou mandar outros sinais para que ele possa crer que de fato eu tenho mandado o meu povo adorar a Deus no deserto. A história em si, todos que estão aqui, até se crianças estivessem aqui, elas já conheceriam, já saberiam da história que eu estou contando, que é a história das 10 pragas no Egito. Chegou um dado momento em que as pragas estavam perturbando tanto o povo do Egito, que o faraó, o grande faraó, disse para Moisés: Moisés, não leve este povo para o deserto para adorar, adore este povo aqui mesmo. E os israelitas disseram: você é doido, faraó? Quando nós formos adorar a Deus, nós vamos precisar matar animais, porque na nossa adoração nós sacrificamos alguns animais, e esses animais são sagrados para os egípcios, eles nos matariam a pedradas. E toda a história você conhece da última praga, em que os primogênitos de todo o Egito foi morto, e quando o filho de Faraó morreu, batendo um desespero em todo o Egito, eles pegaram e expulsaram os israelitas do Egito, e disseram: leve as nossas joias, leve tudo que nós temos, e aquele povo do Egito saiu, para que pudesse cultuar a Deus há 3 dias caminhando para dentro do deserto. O que eu quero trazer para o seu coração nesta noite são algumas lições que este texto nos dá. Algumas aplicações que nós podemos trazer para hoje, para a nossa vida. O que é que Deus quis nos ensinar em Êxodo capítulo 4, para que nós possamos praticar em meio à pandemia, para que nós possamos caminhar com isto que estamos aprendendo através da pandemia. Se você estudar, ou se você não estudar, se você assistir aqueles History, Animal Planet, aqueles de animais, o Richard Rasmussen, se você assistir aqueles caras que gostam de animais, quando você vê eles mexendo, lidando com cobras, você vai ver que a primeira coisa que eles fazem é sempre pegar a cobra e segurar a cabeça da cobra, porque uma vez que você segurou a cobra pela cabeça, todo o resto dela já tem menos poder, ou praticamente não tem poder nenhum. Então eles ficam segurando aquela cobra pela cabeça, e a cobra vai enrolando nos braços daqueles biólogos que sabem mexer com animais. E o certo seria, quando Deus olhou para Moisés, o certo seria: Moisés, pega essa cobra, mas segura na cabeça dela para ela não te morder. Só que Deus olhou para Moisés e disse, como você mesmo pode ler aí, Deus disse: pegue esta cobra pelo rabo. E quando Moisés pegou aquela cobra pelo rabo, ela virou novamente um bastão. Amém?
Tanto aqui nesta passagem, quanto na frente do faraó, Moisés pegou aquela cobra pelo rabo, ela virou novamente um bastão. Deus estava mostrando para Moisés que Moisés precisaria muito mais do que coragem para enfrentar Faraó. Deus estava mostrando para Moisés que Moisés precisaria muito mais do que aquilo que já habitava no coração dele, que era coragem. Deus estava mostrando para Moisés: Moisés, você precisará também de muita ousadia para lidar cara a cara com o homem mais poderoso da nossa época, da sua época. Você precisará, além de coragem, muita ousadia. Por isso Deus não disse para Moisés: pega esta cobra pela cabeça, mas Deus disse para Moisés: pega a cobra pelo rabo, porque Deus estava mostrando para Moisés que você vai precisar ter coragem e ousadia do Espírito Santo, para olhar não só para aquele grande rei Faraó, para aquele grande imperador daquela época, mas para olhar para todas as nações poderosas de Israel, para olhar para toda a nação poderosa do Egito, e olhar para os rostos orgulhosos deles e dizer: Deus que é todo poderoso, que é o Deus dos nossos antepassados, veio para libertar um povo que não sabe nem ao menos guerrear, veio para libertar este povo que está sendo escravizado e levá-lo para um lugar que mana leite e que mana mel. Moisés precisaria, além de coragem, ele precisaria de muita ousadia. Ele precisaria ousar na presença daquele faraó. Ele precisaria não olhar para Faraó com o olhar para baixo, mas ele teria que olhar nos olhos do próprio Faraó, o homem mais poderoso daquela época. Ele precisaria ter coragem para mostrar para Faraó: olha, Faraó, além de coragem, eu tenho ousadia para te dizer que este rio Nilo, que é um dos deuses que você tem, se tornará em sangue, e aonde um israelita, aonde um egípcio tiver com um copo de água, se transformará em sangue. Eu tenho esta ousadia que o Eu Sou me deu, e enquanto você não libertar o povo de Israel daqui do Egito, Deus trará juízo sobre esta nação, até que você entenda que este povo precisa adorar a Deus lá no deserto. Glória a Deus, glória a Deus, amém? A nossa vida como cristãos, nós precisamos muito mais do que coragem, porque de fato os medrosos, que em Apocalipse é chamado de tímido, a Bíblia diz que eles não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz que os tímidos ficarão de fora. Apocalipse 21:8, Apocalipse 22:15 diz coisas assim, que os tímidos ficarão de fora. E os tímidos não são aqueles que têm vergonha, que não têm nem ao menos coragem de falar em público essas coisas. Isso não é essa timidez, mas o tímido ali são os medrosos. Então, além de nós não sermos medrosos, nós precisaremos de muita ousadia para falar a respeito das coisas que Deus quer que nós falemos. Às vezes Deus tem algo que é tão absurdo para você, e você por não compreender, você tem a tendência de deixar para lá, por você não ter a ousadia de saber que é Deus quem está te dizendo, você perde até mesmo as forças de ousar dizer aquilo. Acontece, e não é pouco, às vezes em que Deus manda nós fazermos coisas absurdas, e nós olhamos e dizemos para nós mesmos: isso só pode ser coisa da minha cabeça, porque se fosse de Deus, isso confirmaria no meu coração, se fosse de Deus seria algo mais lógico. Só que Deus usou Moisés para fazer algo tão sem lógica, que era encarar a maior potência de guerra daquela época. Moisés foi, encarou, e ele venceu na ousadia do Espírito Santo. Às vezes Deus pode pedir algo para você que não tem lógica, que não tem base nenhuma, que parece ser uma loucura, que
tem 99% de dar errado, mas aquele 1% que habita no seu coração é a fé que Cristo te deu para você ousar na presença do Espírito Santo, arriscar na presença do Espírito Santo, e este 1% que é a fé, como um grão de mostarda, que Deus te deu, te dará a força e a coragem para você tirar o povo de Israel daquela nação que escraviza. Nós estamos precisando desta ousadia, nós estamos precisando desta coragem, nós estamos precisando pegar a cobra pelo rabo e não pegar a cobra pela cabeça, cuidando para que ela não venha nos morder, não. Nós precisamos da ousadia em confiar que se Deus nos deu uma palavra ao nosso coração, se Deus nos deu algo, ainda que ela seja loucura, eu vou praticar, porque eu sei que eu não estou sozinho, mas o eu sou está comigo, e eu vou avançar no poder do Espírito Santo de Deus, e este povo será liberto das garras do Egito, quando Deus assim disser que será, em nome de Jesus. Aleluia. Não é nós, é Deus. Não se trata daquilo que nós somos, se trata daquilo que Deus é. Não se trata da nossa capacidade ou falta de capacidade. Se trata daquilo que o Espírito Santo é e já conquistou de antemão para cada um de nós. Não se trata daquilo que nós podemos, mas se trata daquilo que Ele pode. Quando Deus assim decide, Ele pega as pessoas que são pequenas, porque se Ele pegar alguém que é grande, essa pessoa que já se acha grande, pode entender que foi por causa das tuas capacitações, mas quando Deus pega alguém que é pequeno para ousar e ousar, Ele entende que eu só consegui isso por causa do poder do Senhor Jesus. Eu só consegui isso por causa do poder do Espírito Santo de Deus. Eu só consegui ousar na presença de Deus e tirar, libertar aquele povo, ou conquistar aquilo que Ele colocou no meu coração, por causa da presença do Cordeiro de Deus que habita em mim e que me dá a vitória todos os dias da minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus não se contentou em levantar apenas um Moisés, um Daniel, 3 amigos de Daniel, apenas alguns apóstolos, alguns homens cheios do Espírito Santo. Eu tenho certeza que não é do agrado de Deus olhar para a cidade de Terra Roxa hoje e encontrar apenas alguns corações voltados para Ele, dizendo: Senhor, usa-me na ousadia do Teu Espírito Santo, porque nem Faraó, nem os demônios, nem nada, nem terreiro, nem nada pode contra o Seu nome. Eu tenho certeza que Deus gostaria de encontrar vários corações abertos a Ele, dizendo: eu quero ousar na presença do Senhor, eu quero declarar que o Senhor é Deus desta cidade de Terra Roxa e Faraó, e nem nada parará a obra que o Senhor tem neste lugar. Usa-me na ousadia do Teu Espírito Santo, aleluia. Você pode olhar para você mesmo e dizer: Senhor, eu quero pegar a cobra pelo rabo, eu quero colocar a mão no meu peito, eu quero tirá-la, ela está com lepra, colocar de novo, tirar, e ela está sem lepra. Eu quero provar dos milagres do Seu Espírito Santo. Eu quero que o Senhor se apresente a mim numa sarça que era para queimar logo e se consumir, mas que nunca acaba. Eu quero que o Senhor se apresente a mim e me dê esta coragem e esta ousadia para encarar um grande império cuja destruição é impossível. Eu quero encarar este grande império, não no poder do meu nome, não no poder do meu dinheiro, não no poder da minha sabedoria, mas no poder do Espírito Santo de Deus, mas no poder do eu sou, dizendo apenas aquilo que o Senhor mandou me dizer, falando apenas aquilo que o Senhor me mandou falar, e pensando apenas nas coisas que o Senhor pediu para que eu pensasse, ousando na presença do Espírito Santo de Deus, em ousadia e coragem. Deus quer levantar novos Moisés nesta cidade. Deus quer levantar pessoas que tenham coragem. Deus quer levantar pessoas que tenham
ousadia do Espírito Santo de Deus, que não temam diante de uma adversidade que é maior do que a sua própria força. Deus quer levantar pessoas que não estão ansiosas por causa da sua própria limitação. Deus quer levantar pessoas que não estão lamentando por causa da sua própria limitação. Mas Deus quer levantar pessoas que dizem: usa-me, Espírito Santo, apesar de eu ser como sou. Usa-me na autoridade do teu Santo Espírito. Apesar de eu ser como sou, usa-me na capacitação que desce do seu Espírito Santo sobre mim e me ajuda a transbordar sobre a vida do próximo, presença do Senhor e ousadia do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Só que Êxodo capítulo 6, versículo 9, um pouquinho ali na frente, diz assim, que desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Moisés se apresentou a Israel e disse: olha, Deus me mandou aqui para que pudesse libertá-los da escravidão do Egito e levá-los a uma terra que mana leite e uma terra que mana mel. Deus me trouxe neste momento para que eu pudesse mostrar a cada um de vocês que existe uma vida além desta escravidão. Mas no capítulo 6, versículo 9 de Êxodo, a palavra diz que eles não atenderam a Moisés. Eles disseram: Moisés, eu não quero que você nos diga que existe uma vida melhor do que esta. Eu não quero que você nos diga que é possível nós sairmos das garras de Faraó sem que ele nos mate. Aquele povo de Israel tinha uma vida tão sofrida, mas tão sofrida, que eles olhavam para a sua escravidão e entendiam que a única maneira deles saírem das garras de Faraó seria quando um outro escravo israelense faria uma cova e o jogaria lá dentro e o enterraria na areia, como Moisés fez com o egípcio. Eles tinham uma vida tão sofrida, tão sem esperança, que eles entendiam que a única maneira de eles saírem das garras de Faraó seria com a morte, mas que em hipótese alguma eles conheceriam a liberdade antes de morrer nas mãos daquele povo mau que eram os egípcios. Já fazia 400 anos que eles moravam lá no Egito, e já fazia muitos e muitos anos que eles eram escravos do Egito. Eles não conseguiam ver uma vida melhor, eles não conseguiam ver um ambiente melhor, eles não conseguiam ver uma vida além do que a curva da esquina conseguia mostrar. Imagina você, que nós podemos ser assim também. Aqui no versículo 9 diz que eles sofriam tanto que eles não conseguiram atender o chamado para uma vida melhor. Nós podemos às vezes estar em tão grandes tribulações durante tantos anos. No caso destes israelitas, os seus pais já eram escravos, então eles nasceram escravos e entendiam que iriam morrer escravos. Só que Deus estava dizendo: eu tenho algo novo para a vida de vocês. Eu tenho algo novo para o coração de vocês. E eles: não, eu nasci escravo, eu quero morrer escravo, porque a luta aqui tem sido tão grande que eu não consigo entender uma vida além de uma grande luta como esta. Que existe pessoas aqui que são assim, é lógico. Que existem pessoas que vão nos assistir no YouTube depois, que têm uma vida assim, é lógico. Porque senão Deus não nos daria uma palavra como esta. Só que eu quero trazer uma mensagem para você de esperança. De que os seus pais podem ter nascido dentro de uma escravidão. De que você pode ter nascido dentro de uma escravidão. Só que o que Deus tem para você, na verdade, não são algemas, não são cadeias. São liberdades do Espírito Santo de Deus.
A própria palavra de Deus diz que onde há o Espírito, aí há liberdade. O Espírito Santo tem para nós, na verdade, não é a escravidão. Ah, pastor, mas os meus pais eram escravos, eu já nasci assim, eu estou sofrendo tanto que eu não quero mudar a minha vida. Na verdade, Deus tem para nós libertação do Espírito de Deus para a nossa vida, aleluia. Eu creio num Deus que, para aqueles que creem em maldição hereditária, eu herdei do meu pai, que herdou do meu avô, que herdou do meu bisavô. Eu creio que quando nós encontramos a Cristo, todas estas maldições são quebradas. Tudo isso deixa de existir na nossa vida, e a partir do momento em que nós encontramos Cristo, era como se nós estivéssemos dentro de uma cela com prisão perpétua, esperando a condenação de morte numa cadeira elétrica. E aí Jesus vem e diz: olha, qual era a sua pena? Minha pena era prisão perpétua ou uma cadeira elétrica. E Jesus diz: pode deixar, o preço que você não tinha condições de pagar, eu já paguei na cruz do Calvário, e agora você está livre para todo sempre, aleluia. Só que aí Jesus vai lá, abre as chaves das cadeias, tira as suas algemas, tira as suas cadeias, tira aquelas bolas de ferro com as correntes dos teus pés, e aí diz: pode vir, meu filho. Você não pode olhar para si mesmo e dizer: não, eu nasci assim, a minha luta é tão grande que eu não consigo acreditar que o Senhor pode me levar para uma terra que mana leite e mel. A minha tribulação tem sido tamanha que eu não consigo entender, Senhor, que de fato estas portas estão abertas, se não existe uma cilada ali na frente para que eu caia novamente preso. Jesus está olhando para cada um de nós, está dizendo: você já está condenado, mas eu te trouxe vida eterna e liberdade para todo sempre. Me acompanhe que eu te levarei para a terra que mana leite e mel do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não podemos, ou não se pode, olhar e entender que as cadeias têm que durar para sempre. Não podemos aceitar a nossa vida sem que tentamos compreender a liberdade do Espírito Santo que Ele já concedeu há muito tempo para nós. Não podemos aceitar a nossa vida sem compreendermos que se os nossos pais eram medíocres, se os nossos avós eram medíocres, se os nossos irmãos são medíocres, Deus tem para nós abundância de vida, Deus tem para nós libertação de vida, Deus tem para nós prosperidade de vida, Deus tem para nós a presença do Espírito Santo, que na verdade é tudo aquilo que nós precisamos dele, aleluia. Temos que entender estas verdades. Temos que entender estas coisas como algo e tomar posse, como alvo e tomar posse dessas verdades na nossa vida. Não podemos aceitar que por causa da luta que nós estamos passando, Deus quer que nós fiquemos o resto da vida nessa luta. É claro que lutas é comum que nós passemos, mas não é comum nós habitarmos nestas lutas. É claro que Deus usa uma provação para nos tornar pessoas melhores depois dessa provação, ou Deus usa uma provação para testar a nossa fé, que é a palavra no Novo Testamento que Paulo usa muito para provação, muitas vezes era também possível se traduzir por teste, como se Deus estivesse testando a nossa fé. Não que Ele não saiba a fé que nós temos, porque é lógico que Ele sabe, mas para mostrar, sei lá, para nós mesmos, que é possível que nós passemos por provações tão grandes e ainda continuemos firmados no Senhor. Só que Deus não nos quer morando no deserto, Deus nos quer habitando na terra prometida. O deserto, ele é transitório para que nós cheguemos a Canaã. O deserto não é o ponto de morada. Deus tem uma coluna de fogo, uma nuvem para nos guiar até a terra prometida, e eu tenho certeza que lá nós chegaremos para não habitar
habitar no deserto, mas habitar numa terra que mana leite e mel, junto com os nossos irmãos, junto com a nossa família e junto principalmente com Cristo Jesus, aleluia. Glória a Deus. Mas nós não podemos aceitar que o deserto é o nosso destino. O deserto é apenas transitório. O nosso destino final é o lugar, é a terra que mana leite e mel. Se você tem passado por provações, se você tem passado por lutas, não creia que Deus quer que todas as coisas permaneçam dessa maneira, não. Deus quer que você passe por lutas, mas não que você viva por lutas. Creia que o Espírito de Deus tem ousadia para a sua vida. Creia que o Espírito Santo de Deus não quer que, apesar das duras provações, você habite nesta provação. Mas Deus quer que você habite na terra que mana leite e mel. E é para lá que nós vamos, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos fazer uma oração. Amém?